Graça e paz, igreja amada e querida, galera da Ousado Amor, que saudade que eu tô de vocês. Vamos para mais uma lição do nosso curso de maturidade no Espírito. Hoje nós vamos começar aqui da página 20. Pegue a sua apostila, pegue aí uma canetinha para você ir completando os espaços aí da sua apostila. Antes de começar, eu gostaria de voltar lá na aula 2, que algumas pessoas ficaram com dúvida, entraram em contato com a gente, naquela parte dos 5 momentos da tentação. Que o primeiro, chamar a atenção; o segundo é despertar; o terceiro é a tentação propriamente dita; o quarto, a intenção; e o quinto, o ato propriamente dito do pecado ali, né? E só para esclarecer aqui, na realidade, no quarto passo da tentação, que é a intenção, aquilo ali já se caracteriza como pecado. Como o próprio Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher a desejando, ele já cometeu o pecado no seu coração, né? Então, Jesus até falou, né, que cometeu o pecado de adultério. Porém, o ato ali, né, vamos dizer assim, a fornicação, ela não aconteceu. Mas o ato de adultério no coração já aconteceu, né? Então, no quarto passo da tentação, que é a intenção, ela já é um pecado, né? Porque foi algo que já contaminou ali o coração da pessoa, e depois que ela parte para os outros pecados consequentes dessa intenção que estava no coração, né? Lembrando que qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, qualquer questão que ficasse divergente na mente de vocês, né, podem entrar em contato comigo ou com o pastor Henrique, que a gente vai buscar esclarecer todas as dúvidas. Quando a aula é presencial, dá pra gente trocar uma ideia, né? Porém, como as aulas estão sendo gravadas, a gente não tem essa possibilidade de conversar. Então é muito bom a gente saber de vocês, né? Quais são as dúvidas, o que a gente pode esclarecer. Amém? Então vamos aqui, página 20, transformação da alma. E aqui vamos começar com alguns versículos, né? Vamos ler alguns versículos aqui juntos. E aí eu quero te perguntar qual a impressão que você tem ao ler, né, e ao ouvir esses versículos. Vamos começar, Filipenses 1:6. Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Filipenses 3, de 12 a 16. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço daquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter esta maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Filipenses 2:12. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente.
continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. 1 Pedro 1,9. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que possuem. Então, lendo esses textos, o que a gente entende? Tá um espacinho para você preencher, e o que você vai colocar aí? Que ainda temos algo a conquistar dentro da salvação ou além dela. Então, vamos comparar essa percepção anterior com a verdade que a gente vê em 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. 1 Tessalonicenses 5,23. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos relembrar aqui. O nosso espírito, ele foi criado para conter Deus. Então, preencha novamente na sua apostila. Muitas vezes a gente repete algumas verdades para que elas fiquem memorizadas, para que nós passemos a praticar diariamente nas nossas vidas. O nosso espírito foi criado para conter Deus. O Espírito Santo está em nós. A nossa alma foi criada para refletir a Deus, através da nossa mente, vontade e emoções. E o nosso corpo foi criado para expressar a Deus. Expressar através das nossas ações físicas. Então, o que a gente entende? Comparando os versículos que nós lemos, Filipenses 1,6, 3, de 12 a 16, Filipenses 2,12, 1 Pedro 1,9. Está falando que a nossa salvação, ela ainda está acontecendo. E o que a gente aprendeu? Que a salvação que acontece constantemente, ela chama santificação. E é um processo que ocorre na nossa alma. O nosso espírito é o que está falando aí em 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, a partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, o nosso espírito, ele é vivificado. Nós recebemos uma porção do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, tudo que foi velho ali se tornou novo através da vivificação do Espírito. Esse processo ocorre no Espírito. Então, o nosso Espírito foi salvo. A nossa alma, ela está sendo salva, como nós vimos em todos esses versículos. A nossa alma precisa passar por uma transformação, um processo de santificação diariamente. E o nosso corpo, 1 Tessalonicenses 5,23, o que está falando aí? Que conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso corpo será um corpo glorificado. Amém? Então, é importante a gente saber, como filhos de Deus, que Deus, ele não é uma ideia para falar na nossa mente. Deus, ele não é uma coisa filosófica. Deus, ele não é um sentimento para falar nas nossas emoções. Nós sentimos o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, mas Deus não é um sentimento, ele não é uma coisa romântica, como muitas pessoas imaginam. E Deus, ele não é uma intenção para falar na nossa vontade. Deus, ele nos dá livre-arbítrio. E, como nós já vimos antes, Deus, ele é Espírito. Então, ele não é uma ideia, ele não é um sentimento, ele não é uma intenção. Ele é Espírito. João 4,24, Deus é Espírito
E por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E ele fala conosco através do Espírito. No espírito humano, nós temos comunhão com Deus. Agimos segundo a nossa consciência. E sabemos as verdades espirituais através da nossa intuição. Porém, a nossa alma, a nossa mente, ela interpreta, avalia e entende a intuição espiritual. E ela reage através de quê? De emoções. E aí nós decidimos através da nossa vontade e manifestamos o intento do coração de Deus. Então, nós percebemos o quê? Que o nosso espírito é onde o Senhor fala, mas as nossas interpretações vêm da nossa mente, as reações vêm através das emoções e a decisão vem através da nossa vontade. Então, o nosso espírito, ele precisa que nós tenhamos uma alma tratada por Deus para que ele possa agir em nós e através de nós. O espírito foi vivificado, ele foi renascido com Cristo, nós somos novas criaturas, porém a nossa alma ela precisa ser trabalhada para que a gente viva e coloque em prática aquilo que o Espírito fala para nós. Porque, como nós vimos na lição anterior, o Espírito de Deus ele age através de várias maneiras. Intuição, testificado do Espírito, paz no Espírito, consciência, através da Bíblia, através do aconselhamento. Porém, se a nossa alma não estiver disposta a colocar aquilo tudo em prática, tudo vai se perder. A nossa alma, ela expressa a imagem de Deus. Lá em 2 Coríntios 3, 17 e 18. Aqui, a palavra Senhor, ela quer dizer o Espírito. Vamos lá. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e nos tornando mais parecidos com o Senhor, que é Espírito. Então, a nossa alma ela vai refletir a imagem de Deus que está no nosso espírito. Então, é como se fosse um espelho, né? Nós, quando a gente tem um contato com o espelho, a nossa imagem é refletida. E é a mesma maneira, o nosso espírito ele é refletido através da nossa alma, que é o espelho daquilo que está lá dentro. Então, Jesus ele quer resplandecer através da sua vida. Vamos relembrar aqui então novamente as três partes do ser humano em relação à salvação. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Romanos 10, 9 a 13. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. 1 Coríntios 15, 52 e 53. Num abrir e num fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois esse corpo mortal precisa se vestir do que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer.
Vocês têm essa... 1 Pedro 1:9. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Portanto, meus queridos irmãos, Filipenses 2:12. Vocês que me obedeceram quando eu estava aí devem me obedecer muito mais agora. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Então nós vemos aqui, 1 Coríntios 15:52. Está falando da salvação do nosso corpo, que ocorrerá quando o nosso corpo for glorificado por Deus e receberemos corpos celestiais que serão eternos. Não será como esse corpo que ele é totalmente decomposto, né? Romanos 10:9-13 está falando da nossa salvação do Espírito, né? Quando você confessa e crê que Jesus é o Senhor, o seu espírito é salvo, ele é vivificado. E Mateus 26:41, 1 Pedro 1:9 e Filipenses 2:12 está falando da salvação da nossa alma. Então, se você quiser colocar na frente aí desses versículos, né, na sua apostila, o que cada um está falando, né? Um fala da salvação do corpo, outro fala da salvação do espírito, tem 3 aí que falam da salvação da alma. A salvação da alma ou transformação da alma é um processo constante que vai durar toda a nossa vida e que culminará quando chegaremos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então, nossa alma vai ser trabalhada diariamente para que a gente se torne cada vez mais parecidos com Jesus, que é o nosso alvo. Lá em Efésios 4:3, se você quiser, abra esse versículo aí na sua Bíblia, mas ele diz mais ou menos o quê? Que com a força de Cristo eu posso enfrentar qualquer situação. Então, não há nenhuma situação difícil demais quando nós temos Jesus. Nós podemos passar situações de luta, de adversidade, de tribulações, mas nada é maior do que o Senhor Jesus em nós. Então essa luta que você passa na sua alma, né, na sua mente, a luta que fica diária, né, setas na sua cabeça, martelando sobre você todo dia, né, a luta que você passa com a sua vontade, eu quero. E aí você luta contra aquilo que você sabe que não é da vontade de Deus. A luta que você passa com as suas emoções, né? Muitas vezes sentimentos, como nós vimos na lição anterior, de querer ser aceito pelos outros, de carências, de coisas que nós recebemos a vida toda, fomos marcados por aquilo e isso influencia em nós até hoje. Essas lutas que você passa, elas não são maiores que Jesus. Jesus, ele é poderoso para nos transformar e nos moldar conforme ele é, conforme a imagem e semelhança dele. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a pegar a nossa alma, colocar para que ele trabalhe nela, como o oleiro trabalha no barro. Quando tem alguma coisinha errada no vaso de barro, aquele vaso é quebrado e é feito de novo. Nas nossas vidas nós precisamos nos dispor como vasos nas mãos do oleiro, para que o oleiro trabalhe e nos deixe perfeitos, conforme a vontade dele. Romanos 8, 28 e 29. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro de muitos irmãos. Então,
observe nesse versículo que Deus, Ele tem um plano para nós que fomos escolhidos por Ele. E o plano de Deus é para que nós nos tornássemos cada dia mais semelhantes a Jesus. Então nós precisamos nos dispor a sermos trabalhados por Ele. Se o Senhor está falando algo para você, que você precisa mudar, que você precisa ser aperfeiçoado por Ele, não resista. Se entregue nas mãos do Senhor. Se entregue nas mãos do oleiro, para que Ele trabalhe em você, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o plano que Ele determinou para você. Vamos relembrar aqui mais uma vez as funções da alma. Mente, letra A, pode preencher aí na sua apostila, página 21, e aí depois você pode abrir esses versículos bíblicos aí, que nós já até lemos em lições anteriores, mas é bom você relembrar. Mente, letra B, vontade, e letra C, emoções. Gálatas 5:25, que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a nossa vida. Então, nós precisamos, dar o controle da nossa vida para Jesus. O Senhor, Ele nos deu um novo nascimento, o nosso espírito foi vivificado por Ele, porém nós precisamos fazer o quê? Entregar o controle da nossa vida. Isso aí significa o quê? Entregar o controle da nossa alma diariamente para Ele, a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Existe um perigo muito grande de andarmos na alma. Romanos 8:8 fala o quê? Que as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Então eu tenho certeza que a sua intenção é agradar ao Senhor. Se Jesus é o seu Senhor e Salvador, a sua intenção é agradá-lo cada dia mais. Porém, se andarmos de acordo com a nossa natureza humana, conforme a nossa vontade, conforme as nossas emoções, infelizmente nós não podemos agradar a Deus dessa maneira. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja fazendo coisas, mas nós estamos agindo através, muitas vezes, de uma carência, de uma necessidade de sermos aceitos, de uma necessidade de sermos elogiados pelos outros, e não para agradarmos